E povo de Deus, vamos dar continuidade aqui, né? O vídeo foi cortado. Eu tinha 17 minutos e agora eu tô aqui novamente e nós estamos na Só Ouvir, e hoje tempo integral, gente, porque ontem eu fui resolver umas coisinhas aí. E como eu falo com vocês, nós temos que colocar o diabo no lugar dele, no tempo real. Nós não temos que esperar para amanhã, não. É no tempo real, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, me segue nas minhas redes sociais e você vai aprender a colocar o diabo debaixo dos nossos pés. E é no tempo real. E, povo de Deus, como eu estava falando, vocês estão perguntando sobre a caminhada ali na Orla da Pampulha, eu estou respondendo vocês, e vocês estão perguntando também dos vídeos que eu estou postando ali. Ontem eu voltando para casa, eu estava voltando para casa, e eu fiz esses filminhos para vocês, como eu sempre faço, faço um filminho rapidinho, contando para vocês, mostrando para vocês, ensinando vocês como fazer, como não aceitar aí as artimanhas do diabo, que o diabo ele vai estar sempre nos enganando, tentando nos enganar, tentando nos roubar. E esse é o meu grito, que nós cristãos, nós temos de acordar e ficarmos acordados e não aceitar aí, trabalhar e não receber. E a minha fala aqui, gente, é que depois de tudo que aconteceu aí, na madrugada eu acordei e com aquele pensamento intrusivo, que me levou lá no meu passado, e me levou lá com detalhes, e lá, gente, eu falei com vocês, não, I am not, eu não vou fazer, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, eu só vou fazer após um acerto das suas partes, porque da minha parte está tudo muito resolvido, está tudo muito esclarecido. E no entanto, como eu falo com vocês, o que Deus me falou, eu estou aqui fazendo. Deus falou comigo que Ele me colocaria no meio, Ele me colocaria ali ao redor, e no que Ele colocou ali ao redor, Deus falou, profetiza, neregandalá, cedere, nalamaná, sidirigandalabadasse, irigandará, cedere, derere, xarará, sidirigandalá, seraragandere, xidere, 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 nanará, cedere, xidere, cedere, xidere, 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 derere, xaregandalabadá, cederegandalá, cederegandalá, cederá, cederá. E povo de Deus, nós temos de estar aí, acordar, temos de estar aí, nos posicionarmos e não aceitar as artimanhas do diabo, não, gente. Como eu tenho falado, a minha chamada aqui o cristão, ele tem de ter escolha. Ele tem de ter escolha. Que negócio é esse? Morrer ou morrer? Não! Deus, o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E aí, gente, outra que nós temos que fazer uma enquete aqui, porque tá chovendo de perguntas para mim. Mas aqui, e aquele assassino, o Senhor Jesus perdoou e ele morreu. Gente, até ali onde que Jesus perdoou, o Senhor Jesus já tinha vencido a morte, hein? Eu faço essa pergunta para vocês e eu falo com vocês da revolta que está aqui dentro de mim e que não me deixa calar, e eu não sou aquela pessoa de ir lá para ver. Eu vou lá para resolver em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vocês entenderam? Eu estou falando aqui, gente, estou fazendo a chamada aqui de Bíblias. Eu estou falando com vocês assim, olha, eu estou na igreja
E sempre eles oferecem Bíblias. Eu falo com vocês ali da época do pastor Gideone. Gideone, ele fez um cesto ali e chamou, convidou as pessoas para ser coluna. E os colunas, ele estipulava ali um valor para os colunas estar dando de oferta. E ali, no que a gente dava aquele valor, nós recebíamos uma cesta. Vinha uma Bíblia, vinha vários livros. E parece que é vários assim, gente, parece que eram uns 3 livros, eu não lembro direito. E ali, gente, foi a época que eu mais presenteei as pessoas. Eu dei Bíblia para estes, para aqueles, e eu sempre falava, eu vou dar para você uma Bíblia. Falei para umas 3, 4 pessoas. E, no entanto, eu não pude dar, porque essa promoção acabou, e foi uma promoção maravilhosa, gente. Eu adquiri assim o tanto de Bíblia que eu pude. E essas Bíblias que eu tenho aqui, ó, é da época do pastor Gedeone aqui em Santa Luzia, nessa promoção que ele fazia. E lá em Pedro Leopoldo também, o pastor fazia, ele vendia ali, ó, ofertando ali aquele kit com livros. E como eu falo com vocês, eu estou aqui hoje, não é porque um homem veio e estendeu a mão e me ajudou, não. Eu estou aqui hoje, gente, porque Deus faltou pouco se materializar para me ajudar. E eu lhes conto para vocês, eu sempre li muitos livros. E eu estou convidando vocês, eu estou falando com vocês ali, ó, dos livretos, dos livretos ali, ó, da Bíblia, que a gente tem que estar lendo, e livros, porque são os livros que me fez dar essa binada de 360 graus, de conhecer realmente quem é Deus. E povo de Deus, outra pergunta que não quer calar, eu fiz um estudo, eu falo com vocês assim do estudo, dos estudos que eu fiz, e eu falo com vocês assim, ali, no momento ali, gente, eu precisei fazer um estudo falando falando da lindeza de Deus. Eu queria saber do lindo de Deus, mas naquele momento era um momento onde eu estava em opressão e eu estava procurando conhecer Deus, trazer Deus o mais perto possível, o mais perto de mim possível. E ali, gente, quando eu fui assim, avançando ali no estudo, quando eu falo estudo, gente, eu estava estudando ali a Bíblia. Quando eu falo de Deus, eu estava estudando ali a Bíblia, porque o lugar que você encontra falando de Deus é na Bíblia, né? E ali, gente, eu cheguei ali um resultado assim simplesmente maravilhoso, E, povo de Deus, as pessoas estão perguntando para mim, porque você passa aí, ó, todas os seus entendimentos, tudo aquilo que Deus deu para você passa para as pessoas, sem medo. Mas, gente, a chamada minha aqui que é para vocês testemunharem, que é para vocês apresentar Deus da forma que Ele se apresentou para vocês, da forma que Deus deu entendimento para você, entendimento grande ou pequeno. E se aquele entendimento te curou, se aquele entendimento te libertou, se aquele entendimento te fez ficar mais perto de Deus, conta, gente, porque aqui, olha, no momento que você ajuda a pessoa com seu testemunho, aquele testemunho vai crescendo. E eu falo com vocês, é como um maná ali, ó, que Deus dava todos os dias. É a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E aqui, olha, eu faço aí, ó, eu desafio vocês, vai lá, vai pesquisar a palavra lindo, porque se você vai chegar no mesmo entendimento que Deus me deu. Você sabe por que eu falo isso? Porque tempos depois, eu voltei a eu quis fazer o mesmo estudo, mas ali eu já tinha passado aquela fase de opressão, eu já estou em outra fase, e ali eu fui fazer, e dessa matéria de lindo e também na matéria da equidade de Deus. No momento que eu precisei, Deus me levou ali, ó, ao que eu precisava, a revelação que eu precisava para aquele momento. Então, aquilo que Deus me revelar, eu passo para vocês sem medo, porque é meu.
Deus me deu, seraganda, labadá, radalamanás, canta, labadá, radalamanás, e canta lá, senderere, ganda, labadá, cedere, canta, lababarranás, cederere, dereganda, lá, cedere, canta, labadá, radalamanás. Vocês entenderam o TikTok? Vocês entenderam o IA e robô? Entenderam? Não tem como uma IA, um robô, vir tirar do homem o que Deus deu. Não, mamacê, dereganda, lalá, dereganda, lalá, dereganda, lalá, inderereche, dereganda, labadarra, dramanasse, dereganda, lalá, derereche, dereganda, labadarra, dramanasse, e dereganda, labadasse, dereganda, labadasse, dereganda, lalá, derereche, dereganda, labadasse, inderereche, dereganda, labadarra, dramanasse, dereganda, labadarra, dramanasse, derereche, dereganda, ladasse, dereganda, labadarra, dramanasse, ele derereche, dereganda, labadarra, dramanasse, dereganda, labadarra, dramanasse. Então, povo de Deus, eu falo com vocês das propostas. E, gente, são boas, muito boas. Porém, gente, eu estou anunciando para vocês o que Deus me falou, as promessas de Deus para a minha vida. E eu estou falando com vocês. E foi feito aí um trato. E aí, da minha parte, eu cumpri. E das suas partes, vocês estão tentando me passar para trás o tempo todo e pensando assim que vai ser igual no passado. Mas desde 2026, em pleno dia 31, na virada do ano, eu dei a mensagem para vocês. E eu assisti, eu ali na sede regional de Belo Horizonte, eu assisti ali o teatro e eu falei com vocês que eu não ia fazer e que eu estou esperando um acerto. E ali, gente, é como eu falo com vocês. Olha, povo de Deus, um homem ou uma mulher que é corrigida por Deus, não tem vaidade, gente. Não tem vaidade que fica, não tem ali, a vaidade é o mesmo que orgulho, é o mesmo que é um combo, é um pacote aí, gente, mas não tem, você sabe por quê? Você foi corrigida ali por Deus, e quando eu falo aí, a porta é estreita. Estreita quer dizer, gente, que você vai passar, você vai se arranhar toda ali, mas vai passar. E aí quando você chega no caminho, o caminho é apertado. E aí? A palavra de Deus, gente, é bem clara. Ela é bem clara. Não tem escapatória. Você estar aí, submisso a Deus, e aí, e resistir o diabo. Não aceitar aliançar ali com o diabo. Não aceitar aliançar ali com o diabo. E, gente, quando eu falo com vocês que as propostas, vamos falar aí, as propostas, elas são tentadoras, povo de Deus. Só que aí é você e Deus, porque Deus não vai deixar você passar como que eu falo? Não vai deixar você ficar confundida e não vai deixar você ser enganada. Então você vai aceitar, se você mesmo vai estar se traindo, entende? E aí é aí que vem, gente, o desespero, é aí que vem a confusão, é aí que vem a doença, é aí que vem a tristeza, é aí que vem, assim, tudo do diabo. Ele vai entrar por uma brechinha e vai encher a sua mochila, Aí você vai só ficando aí, pesado, preocupado, e vai ficando. Então, gente, é muito simples, e é tão simples que muitos não fazem. E eu tô, gente, assim, de boca aberta,
assim, de quantas pessoas, quantas milhões, trilhões de pessoas que está aí com a boca fechada, que está aí amordaçada, porque aceitou aliançar-se com o diabo. Misericórdia, gente. Misericórdia. É igual eu falo aí, ó. Eu entro nessas plataformas, eu participo, mas eu estou ali, ó, bem na minha frente ali, ó, o meu Deus, o meu Senhor, apresentado aí para vocês. Eu gosto de falar um dito popular aí, bem sem graça, gente, cuspido e escarrado. Você sabe o que é isso, não sabe? Assovie, e chegou para ficar. E, povo de Deus, no momento que eu busquei Deus, no momento que eu busquei ali batismo no Espírito Santo, eu não tinha nem noção, gente, nem noção. Eu busquei ali por amor. Quando eu procurei organizar ali, ó, eu falo com vocês, fazer faxina ali na igreja, eu e a minha família, eu assim, não tinha outra pretensão que estar ajudando, estar ali ajudando. E assim, gente, é por amor mesmo. Por amor e nem fazia ideia, eu nem fazia ideia. A reação das pessoas ali, ó, a reação das pessoas ali, eu falo com vocês que até me assustava, não, me assustava muito a reação das pessoas, como eu conto para vocês ali, que eu dirigindo, eu fiquei um tempão sem levar meus filhos para a escola, e ali depois eu lendo a palavra, Deus me deu ali um entendimento que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e eu lendo, eu entendi, então eu não tô amando Deus o suficiente para poder enfrentar essa situação. E ali, gente, com medo, sintomas estavam todos no meu corpo, eu levantei, peguei o carro e tirei o estênio da van e fui buscar o estênio na escola. E aí eu conto para vocês, eu chegando na escola, o padre estava lá jogando lá um galho lá para fora lá e tomou aquele susto. E isso aconteceu com muitas pessoas. Eu chegava, a pessoa ficava lá assustando lá, e aquilo ali, gente, ou eu encarava, né? Ou então eu ia me trancar num quarto. E ninguém fez o favor de vir até a mim e me explicar e falar comigo. Como eu conto para vocês, que eu e a minha irmã, a gente trocava ali, assim, olha, ela passava ali por experiências com Deus, ela trocava comigo, e muitas vezes, por eu estar ali mais nova que ela, mais rasa que ela ali, ela ia e me contava as experiências, e muitas eu ainda não acreditava. Então, quando eu falo com vocês assim, olha, eu conto para vocês, mas se vocês não acreditarem, eu não obrigo vocês a acreditarem. Eu estou contando porque eu passei. E se não tivesse acontecido comigo e você me contasse, eu não ia acreditar. Então, gente, é nesse amor, é nessa leveza que eu estou. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Eu estou contando para vocês a minha verdade, o que aconteceu. E quando eu falo principalmente aí, ó, que é no nosso dia a dia, aí, ó, com a nossa família, com nossos familiares que acontece. E, gente, muitas coisas aconteceu comigo e eu ainda não sei verbalizar, entende?
Eu não sei verbalizar, eu não sei contar para vocês como quando eu conto o testemunho ali do monte, que estávamos no grupo de intercessoras e eu contava, eu ali, gente, fiz a pregação e ali, com a minha mente pifada, com aquele. Sempre meu coração acelerava, meu coração quase que parava. E eu, gente, naquele momento, eu não tinha contado nada para ninguém, entende? E ali eu fiz a pregação, falei vários versículos ali, mas o meu objetivo era falar ali da pureza de Deus, era falando ali da santidade de Deus, e que não passa, e não passa por um fio, mas aí eles arrumaram um jeito de passar, tomando o seu lugar. Irigandra badahangone mamasse, dirikantra badahadra manase, dirikantra bahadra manase, dirigandra badahadra manase. Inerikantra badase, dirikantra badahadra manase, dirigandra badahadra manase, dirigandra rase, dirikantra badase. Irigorigandra badahadra manase, diriguikantra badahadra manase, dirigandra badahadra manase. Inerigantra, direshi dirikantra badahadra manase, dirikantra badahadra manase, dirigandra badahadra manase, dirigandra badahadra manase. Indirigandra mahanase, dirigandra badahadra manase, dirigandra badahadra manase, dirigandra rase, idirikantra badahadra manase, dirigogamanase, dirigandra badahadra manase, dirigandra rase, dirigish, dirigandra badahadra manase. Ele dirigandra rase, dirigandra badahadra manase. E povo de Deus, muitas coisas eu não exponho aqui. Muitas coisas eu não exponho aqui, gente. Porque eu falo com vocês, meu objetivo, eu não quero prejudicar as pessoas. Eu não quero prejudicar as pessoas. E vocês lembram ali das lojas que eu falava com vocês? E eu, gente, planejei ali do lado da igreja, onde que a igreja mudou. Idiricantara badahadara manase, diriguigana manahadara manase. Ele dirigishi cantara badahadara manase, diricantara badahadara manase, dirigandara rase, dirigandara badahadara manase. Idirishi diricantara badahadara manase, diricantara badahadara manase, dirigandara badahadara manase. Indiriguigana behigandara manase, diricantara badahadara manase, dirigandara badahadara manase. Igogolo bafendara cantara rase, dirigandara rase, dirigandara rase. Indiricantara badahadara manase, diricantara badahadara manase. Indiribedere desse cantara rase, dirigandara rahadara manase, dirigugana manahadara manase, dirigandara rase. Idirisi diricantara badahadara manase, diricantara badahadara manase. Idirisi cantara badahadara manase, dirigandara rase, dirigandara rase. Idirisi diricantara badahadara manase, dirigandara rase, dirigandara badahadara manase. Idirigandara badahadara manase, dirigandara rase, dirigandara badahadara manase. Idirasi dirigandara badahadara manase. Irigorangandara badasi, dirigurgandara badahadara manase. Idirishi diricantara badahadara manase, diricantara badahadara manase. Ele dirigandara rase, dirigandara rase, dirigandara badahadara manase. Indiricantara badahadara manase, dirigandara badahadara manase. Mas aí, povo de Deus, o que eu quero contar para vocês é da reunião de ontem. Eu falei muito do meu casamento. Mas como que você falou do seu casamento? Eu falei do meu casamento na palavra de Deus. Na palavra de Deus, o que Deus ele revelou para mim. E eu estou sempre contando esse testemunho aqui. E as pessoas estão sempre perguntando. Gente, eu conto para vocês que eu casei no Senhor. No Senhor. E depois de um tempo, eu não fiquei viúva hoje e casei amanhã, não. Eu fiquei 4 anos. Como eu conto para vocês, eu fui buscar Deus. Eu fui conhecer Deus. Eu fui me libertando ali, gente, tempo a tempo, daquela tristeza. Eu fui me libertando ali, gente,
Eu falo com vocês da mochila pesada que eu carregava, eu fui me libertando. E ali, após 4 anos, eu fui, orei a Deus ali o tempo todo, eu falava com Deus, eu quero casar, eu quero casar. E Deus me deu essa palavra. Gente, eu não orei um dia, 2 dias, não, eu orei um bom tempo. Um bom tempo, eu falava de casamento, eu queria casar. E é tanto que eu conto para vocês que a minha irmã falava assim comigo. Um dia minha irmã falou comigo, minha irmã ela gostava de me tirar, gente. A minha irmã falou comigo assim, ô Solange, você vai ter que arrumar um velho para casar com esse tanto de menino. E ali, gente, eu não falei nada não, eu só pensei assim, porque o tipo de homem que eu queria já estava diante de Deus, assim, eu já tinha apresentado diante de Deus nas minhas orações o tipo de homem que eu queria e falado com ele, eu quero um homem assim, 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 gente, e aí, após 4 anos, eu casei. Eu vivi um casamento maravilhoso. E é tanto, gente, que eu vivi um casamento maravilhoso. Eu falava com as pessoas que assim, meu casamento eu vivo uma lua de mel, bom demais. As pessoas, que primos, o que? Irmãos, o que? Irmãos nem precisavam de falar, porque quando eu ia lá para casa, eles viam como que a gente vivia, eles viam ali, aquela coisa assim, ó, o amor está no ar. E ali, gente, eu tenho que contar mais rápido, porque eu quero contar tudo, eu preciso organizar das anos. E ali, gente, eu sempre, eu falando com vocês, eu vivendo um casamento muito bom, sempre ali anunciando as bênçãos de Deus na minha vida. Eu falava assim, ó, a minha família é bênção do Senhor, meu casamento é bênção do Senhor. E falava ali os versículos de casamento, sobre casamento, tá tudo na minha mente, porque eu orei a Deus por um bom tempo. E ali, gente, a palavra de Deus fala assim, olha, quem consegue um companheiro alcançou a benevolência de Deus. E a palavra de Deus diz assim, olha, que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E a palavra de Deus vai falando assim, Deus vai te abraçando, Ele vai te abraçando e mostrando para você o caminho que você deve te seguir e te mostrando ali a pessoa. E ali Deus falava comigo assim, olha, e Deus falou, e foi falando comigo, igual eu falo com vocês, que eu cheguei na casa do Adenilton e a irmã dele lá falando de casamento, naquela briga lá, eu preguei sobre casamento para ela, mostrei os versículos na Bíblia, anotei para ela, deixei todos anotados para ela lá. Daí um pouco ela arrumou um casamento, casou. E aí, gente, eu sem saber de nada. E ali, onde que eu ia, aquela palavra que me valeu, eu passava para o meu próximo. E faço isso hoje. Hoje é tanto que nós temos aqui, ó, essa live aqui, ó, e temos outras e outras. E as pessoas estão me pedindo aí, ó, tá sempre pedindo para falar sobre casamento, fazer uma live de falar sobre casamento. Gente, vamos nos acompanhar aqui, ó. Aqui meio-dia eu falo de todas, eu falo em todas as direções. Que a palavra de Deus ela é dada para você, e ela ali no momento ali que se levantou uma situação, é que você vai usar aquela mesma palavra para várias situações diferentes. Um mesmo versículo vai valer. Quem tem que estar ali confessando a palavra de Deus e repreendendo o mal é você, abrindo sua boca e anunciando, falando ali, ó, o poder que o seu Deus tem. E a palavra dele, você pode extrair poder da palavra dele. Porque o meu Deus diz, porque isso é escrito, porque assim diz a palavra de Deus.
E é nessa fé que vocês têm que caminhar, é confessando a palavra de Deus. É confessando a palavra de Deus e aí, ó, você vai ter uma binada de 360 graus na sua vida em qualquer situação que se levantar. É vitória, vitória, vitória. Desde uma dorzinha no dedo mindinho até um câncer aí, ó, no tempo aí terminado da doença. Então, creia em Deus e busca conhecer Deus. E, gente, quando eu falo com vocês para vocês não ficar de uma igreja para outra, para vocês ficar numa igreja, fica ali numa igreja e busca conhecer Deus. É nessa chamada que eu estou, para que vocês busquem conhecer Deus. E eu falo com vocês assim, olha, onde eu estou na igreja lá, no culto, na reunião de 9 horas, e aí o pastor está lá pregando, ele está fazendo uma campanha da Arca de Noé. E ali, gente, no momento que eu estou ouvindo ali o pastor pregando sobre a Arca, eu estou lá e assim, olha, gente, o diabo ele tentou imitar tudo que Deus fez. Aí veio o diabo e fez o Titanic. E o que aconteceu com o Titanic? Então, gente, as bênçãos de Deus, elas são eternas. As bênçãos de Deus são eternas. E se você está ali submissa a Deus, submisso a Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, quando vocês lerem a Bíblia, olha o que aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus fizeram para estar ali, ó, para estar ali o nome delas no livro da vida. E é nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. É nessa caminhada, é andar aí, ó, com a nossa vida alinhada à palavra de Deus. O quê? O diabo ele vai estar sempre tentando levantar ameaça e acusações aí na sua vida. É você que tem que conhecer os seus direitos. Você que tem que conhecer os seus direitos, porque direitos não reclamados são direitos inexistentes. Então, não fiquem aí, gente, com a boca fechada. Não fiquem aí vendo justiça, vendo tamanha injustiça e fica aí com a boca fechada. E no momento que você tomar uma atitude de ir lá e abrir a boca, expor, mostrar o que o diabo está fazendo ele vinha aí fazer proposta para você, aí você vai se calar. Tem pecado maior? Tem pecado maior? É como eu falo com vocês. Quando Deus abriu os meus olhos, eu vi, quando eu falo ver aqui, gente, é no sentido de entender, no sentido ali, eu falo com vocês ali que eu vi como um filme, mas eu vi também como, assim, no entendimento, quando eu entendi ali o que aconteceu, simplesmente, gente, não tem como ficar calado. É quando eu falo com vocês que eu cheguei na igreja, e ali, diante todo aquele processo, quando eu cheguei na igreja e eu peguei o microfone e eu pude falar no microfone, eu gritei, saiu um grito estrondoso. E a impressão que eu tive, igual eu falo com vocês, que o mundo ouviu. E o grito que saiu é: seus covardes! Então, povo de Deus, nós temos de nos revoltar e gritar, mas gritar de uma maneira certa, gritar ali, ó, denunciando as artimanhas do diabo e anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Porque no momento que você anuncia o Evangelho segundo Jesus Cristo,
você denuncia as artimanhas do diabo, você vai estar ali, ó, protegida por Deus. E como eu falo com vocês, Deus disse para mim que eu sou justiça dele. Eu sou justiça dele em Cristo Jesus. E ali eu falei com vocês ali da campanha que o pastor estava fazendo, mas eu também falo com vocês ali de participação. É como fala a palavra de Deus. Não é a fé, não é por vista, não. A fé ali, ó, nós agimos pela fé. E não é, muitas das vezes não é aquilo que você está vendo, é bem diferente do que você está vendo. E é por isso que nós cristãos não podemos ficar julgando as pessoas, ficar julgando aí, ó. Eu falo muito por aparência, eu falo muito aí, ó, do exemplo do Davi, quando o Davi foi ungido. Então, nós que fomos chamados por Deus, nós temos que estar ali, ó, com nossos ouvidos atentos, ouvidos ouvintes, e ouvir ali o que Deus está falando com nós, né? Porque eu ouvi o homem falar aí, ó, diz que, fazer uma pregação aí, fazer uma pregação aí da IA é muito fácil, gente. Agora eu quero ver você ir lá e fazer e passar. E aí, no momento que você vai e ali, vai ali e passa ali por todo tipo de situação e sai ali vitorioso, vem outro e entra no seu lugar, está repreendido, está amarrado isso em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você caia por terra, Satanás, caia por terra, e seu lugar é debaixo dos meus pés, de joelho, com as mãos para trás e calado, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, você sabe aqueles meninos de 12 anos que você está ali jogando com ele, enquanto ele está ganhando, ele está ali. E aí, gente? E aí começou a perder, ele já fica ali tudo assim. Eu vou sair, parecendo bebê. O povo de Deus, a palavra de Deus diz ao contrário. O Senhor Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflição, mas tem fé. Fé é que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Às vezes você vai estar olhando ali e tá aquela situação caótica, o diabo vai vir e vai pintar um quadro ali, ó. E se você estiver indo por vista, você sai ali, ó, dando a sua vitória pro diabo. E não aceita de maneira nenhuma. Não aceite ser esse menino de 12 anos. De maneira nenhuma. Se posicione. Se estiver errado aí, ó. Deus, aonde está o meu erro? Deus mostra para mim, e Deus mostrando para você, não vai sair correndo, não vai negociar com o diabo, não. Eu fiz mais. Fala a sua verdade. É assim que é a correção, é assim que acontece. Fala a sua verdade. Fala o que você fez, por que você fez, qual era o que você sentiu naquele momento ali. E é assim, é você colocar ali, ó, alinhar a sua verdade com a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus é
o remédio, o antídoto para todos os males. Então, gente, não fica aceitando aí, ó, proposta do diabo. Falar uma mentirinha e passar e falar assim, mas eu passei. Mas tá com o rabo preso. Tá com o rabo preso. Tá aí, aliançado com o diabo. E quando chegar aí, ó. É sobre que chegou para ficar. Foi para a liberdade, gente, que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E quando eu entro aqui, eu estou ensinando vocês a permanecer aí, ó, puro, a permanecer aí santo. E o pedido aqui é para me falar, gente, da santidade, dos estudos que eu estou dando. Eu estou sempre anunciando para vocês que eu dou estudos sobre santidade. E eu falo com vocês que a santidade não é uma lista de nãos. A santidade está descrita na Bíblia, povo de Deus. E quando você lê a Bíblia, procura ler a Bíblia em espírito. E ali Deus vai revelar para vocês. E vocês vão ficar aí, vão se tornar aí, ó, forte como um leão. Forte aí, ó. Um cristão forte, um cristão sábio ali na palavra de Deus. E como eu tenho falado com vocês aí, ó, das galegas que ficaram muito desapontadas, falando ali, mas ela é uma dona de casa, e eu fiz não sei quantas faculdades. Gente, quando eu falo com vocês assim, olha, eu sou uma simples dona de casa, eu não tô falando no sentido porque eu sou uma simples dona de casa, me vitimizando, não. Eu tô denunciando Satanás, eu tô mostrando para vocês aí, ó, que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse grito que eu estou, um grito de vitória, um grito aí mostrando aí, ó, que a sabedoria mundana é um trapo de imundície diante da sabedoria de Deus, e que nós cristãos, nós somos valiosos. E aí, ó, você não aceitando as amarras do diabo, não aceitando aliançar com o diabo, Deus vai abrir seus olhos, vai mostrar para você, e aí você vai ficar aí com a boca aberta. E eu, entende, povo de Deus? Vem, gente, vem, saia dessa de horror e vem para o lado vencedor, como eu conto para vocês, que Deus me tirou ali das trevas e me levou para a luz, de onde eu não quero sair. Da onde eu não quero sair de maneira nenhuma. E eu tô falando com vocês, eu tô anunciando para vocês que é Deus, não é homens, é Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o justo e reto. É Ele, gente, que vocês têm que buscar conhecer. É Ele que vocês têm que estar aí, ó, submissos, e até as pessoas que você precisar, Ele vai colocar aí na sua frente para te ajudar, entende? É quando eu falo com vocês que eu não ando aí para a rua olhando para um lado, olhando para o direito, para a esquerda, olhando para cima e para baixo, não, porque a pessoa que Deus vai nos apresentar, tem para nós, Ele vai colocar ali, ó, na nossa frente. E como eu tenho dado grito aqui de TikTok, a minha única pretensão é apresentar o meu Deus, é falar com vocês quão maravilhoso é o meu Deus, quão poderoso é o meu Deus. Não tem essa pretensão, gente, jamais. E com Deus tudo é maravilhoso, ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando. Eu falo sempre com vocês assim, olha, que viver com Cristo é maravilhoso. E a matemática de Deus não tem subtração, tem aí, ó, multiplicação,
tem aí, ó, ganhos, e vocês vão ficar aí, ó, com os olhos arregalados para vocês ver quando vocês abrem ali o coração, deixa essa dureza, manda essa dureza aí, ó, do diabo sair do seu coração e abre o coração para Deus, como que há uma mudança, uma binária de 360 graus, e aí vocês vão realmente entender o que é riqueza, o que é sabedoria, o que é ali, ó, inteligência. E é um momento que você não aceita IA nenhuma aí. Entende? E sem filtro, né, povo de Deus? Sem filtros, que, assim, tem que ser uma coisa verdadeira. Tem que ser uma coisa verdadeira e uma coisa aí, ó, que realmente demonstra aí a pureza de Deus, demonstra aí a santidade de Deus. E que santidade não é um monte de nãos aí, ó, vinda de homens, não. Santidade é aquela descrita pela Bíblia. E como eu falo com vocês, eu falei com vocês ontem, quando eu saí ali da reunião, eu falei com vocês ali que quando eu vier falar com você assim, de impossibilidades, é aí que chegou a nossa vitória, porque quando fala de impossibilidade, é aí que entra Deus, porque Deus, ele faz o impossível, nós fazemos o possível. Eu falo com vocês da caminhada que eu fui, na situação que eu fui, e falo com vocês de outras situações aí, e ali até onde foi possível eu fui lá e fiz. Eu, Maria de Socorro, Solange Júlio, só ouvi, eu fui lá e fiz. Mas aí quando eles falaram de impossibilidade, aí que eu me alegrei mais ainda, porque é aí que entra Deus. E quando ele beganda, e povo de Deus, vamos dar continuidade aqui, vamos dar os nossos anúncios, né, povo de Deus? Eu tenho organizado assim de várias formas anúncios e assim o pessoal sempre fala, por que você não faz aí do começo? Olha, eu vou fazer hoje para vocês. Eu já até falei da divisão do bairro São Benedito lá no início, eu falei das Bíblias que eu estou esperando chegar ali na sede regional de Belo Horizonte para mim estar comprando. Tem um bom tempo, gente, tem um bom tempo que eu estou vigiando lá as Bíblias chegarem, e eu falo com vocês ali daquelas Bíblias que o missionário fazia. Era uma Bíblia que parecia carteira, cabia no bolso assim, essa Bíblia era estreitinha assim, ó, e assim, é ótimo, gente. Eu lembro que essa Bíblia chegou aqui na igreja e acabou assim, ó, e não teve uma segunda assim, rebarba, não chegou de novo essa Bíblia para nós. Então, são coisas que a gente que está ali dentro da igreja, a gente sente falta. E essa Bíblia, eu acho que eu presenteei a minha sobrinha lá de Acesita, e assim, pensando que ia chegar outras e eu ia comprar, mas não chegou. Assim, é um pedido, né, gente? Porque uma Bíblia, ter a Bíblia na igreja é como você chegar na padaria e ter pão. E se não tiver a Bíblia na igreja, é como você chegar na padaria e não tem pão. E também, gente, quando você chega no supermercado. Gente, todo mundo que vai fazer a compra, ele começa ali, ó, comprando o arroz. O arroz é os itens principais ali de um comércio, que eu estou falando aqui de um supermercado. É o arroz, é o feijão, mas o primeiro é o arroz. Então, assim quando você chega
ali no balcão da igreja procurando uma Bíblia e não tem, né? Eu tô com essa Bíblia aqui, gente, desde a época do pastor, deixa eu lembrar o nome do pastor, eu falei o nome dele no início, e essa Bíblia aqui, gente, ela é da Fala Amigo, ela é letras gigantes, ela vem com letras vermelhas, Introdução da Graça Editorial. Então, gente, nós estamos precisando de Bíblias aí, tá? Porque olha a minha, olha o estado da minha Bíblia, gente, ó. Devo de ter nosso Deus, era o pastor Gideone que eu comprei. Então, tá aí o recado da Bíblia e tem a Bíblia pra gente comprar, gente. A Bíblia de papel é muito importante. E eu quero contar para vocês assim, olha, às vezes eu gosto, igual eu contei para vocês da nossa rádio, o que aconteceu com a nossa rádio, e que eu ouvia a nossa rádio direto assim, quando não era aqui em cima, eu descia para a loja e a gente estava ouvindo a nossa rádio. E aí começou essa perseguição, começou essa confusão, então eu tive que parar de ouvir a nossa rádio. Então eu tô aqui, ó, eu não ouço a nossa rádio, eu não tenho a nossa TV, assim, eu ligo, não dá imagem, não tenho a nossa TV mais, e tô sem rádio, tô sem televisão, e gente, eu não tenho acompanhado as programações aqui de Minas Gerais, eu não tenho acompanhado as programações de Minas Gerais, então, assim, é um absurdo, né, gente? É um absurdo, e é aí que tá o grito aí, ó, covardia, entende? Não podemos aceitar de maneira nenhuma que isso venha acontecer. E se tiver acontecendo com você, dê o grito, faça um filme, fala o que está acontecendo, fala com simplicidade o que está acontecendo. E ali, gente, é quando eu falo com vocês dos profetas, os profetas que foram levar ali a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e chegando a mensagem de Deus para aqueles que estavam errados, ali no erro, eles quiseram matar os profetas, eles quiseram encurralar os profetas, eles tiraram os profetas da cidade, mas aqueles que estavam bem ali com Deus, eles receberam ali a mensagem, foi lá e submeteram ali não ao profeta, a palavra de Deus que o profeta trazia. Então, gente, quando eu falo com vocês assim, ó, que o diabo ele quer apagar o testemunho de Deus, eu não estou brincando, eu estou falando sério. E acontece aí, ó, de uma forma bem assim, ó, sutil, para você nem sentir, para você nem perceber que é ali o diabo roubando o testemunho de Deus na sua vida. Então, abra os seus olhos, acorda e fiquem acordados. Não aceite as artimanhas do diabo. Ontem eu cheguei na igreja e veio uma loira me cumprimentar. Eu, hein? Eu só falei. Gima. Outro dia eu tô numa reunião e a pessoa tá assim, uai, porque roubar é mais fácil, né, fulano? Eu não vou falar nomes aqui para não ficar muito feio, não ficar muito exposto aí, ó. E se continuar, eu falo o nome. Eu tenho falado que eu vou falar nome, colocar nome e falar o que fez, até a carteira de identidade eu coloco aí, ó. Palhaçada, destruir família, divertindo aí em cima das famílias. Vamos parar com isso, ó. Vamos rever esse conceito aí, ó. Tá muito feio, tá muito errado, tá muito nojento. Nojento é isso aí que vocês estão fazendo, entendeu?
bem nojento, bem sem graça, e eu tô falando, deixando bem claro para vocês, me devolve o que vocês roubaram, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que é isso, gente? É nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. É nessa fé que nós estamos de estar. E eu estou anunciando aqui a divisão do bairro São Benedito, da cidade de Santa Luzia. Eu estou anunciando aqui os prédios Arranha-Céu, na Avenida Brasília. Eu estou anunciando aqui, projeto da Orla da Pampulha. Esse projeto está dando o que falar, povo de Deus. E ele vai levar o nome do meu pai. E aí vocês entenderam, né? Ai, gente, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. E aí, povo de Deus, eu tô falando com vocês do aeroporto. Eu já dei o valor do aeroporto e eu falo com vocês dos lotes, mas do aeroporto tem um lote, gente, bem ali do lado, ali, próximo ali à área militar, e já está entregues em boas mãos. Eu falo com vocês aí, dos outros lotes, e só para lembrar vocês dos frutos aqui, por muito tempo vocês ficaram aí zombando da minha cara, roubando e zombando da minha cara, entende? Eu falo aí, como diz aí o ditado popular, ri por último quem ri melhor. Mas a palavra de Deus diz assim, que nosso Deus, ele é justo e reto. Ele é ele é ali, o general que não perde uma causa. Entende, povo de Deus? É nessa fé que nós temos de estar, e crendo, conhecendo os seus direitos ali em Cristo Jesus, porque Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E ali você anula o que o Senhor Jesus o que o Senhor Jesus ali, morreu por nós, ele se sacrificou por nós, ele derramou todo o sangue dele ali por nós, e tudo que o Senhor Jesus sofreu ali, aquelas chicotadas que o Senhor Jesus levou, tudo que ele sofreu ali tem um propósito, tem um direito nosso ali. Então eu convido vocês para conhecer o nosso Deus, que é o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E não anular o que ele fez por nós na cruz. Ele deixou ali, tudo pronto para nós. É só nós tomarmos posse em o nome do Senhor Jesus de Nazaré e mandar o diabo cair por terra, na autoridade, cair por terra, tirar a mão do que é nosso, na autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É assim mesmo, povo de Deus, é nessa fé, é nesse entendimento mesmo que nós temos de estar. E eu anuncio para vocês aqui, gente, as obras ali da Avenida Cristiano Machado, as obras ali da Avenida Cristiano Machado, mas eu quero voltar das obras da Avenida Andradas. Eu quero voltar a falar com vocês ali da obra que eu anunciei, e eu cheguei a anunciar o valor, gente. Eu cheguei a anunciar o valor ali da obra, que ela começava ali daquele prédio ali espelhado, até lá ali na porta da igreja ali. Mas a nossa obra se estendeu. Essa obra, essa outra obra, ela se estendeu, uniu com essa aí do canteiro e se estendeu até lá na Silviano Brandão. Então, é um novo valor, vocês estão entendendo? E tem a cabine, povo de Deus, tem a cabine do ônibus, onde o ônibus vai parar para o povo de Deus. Não é só a linha, gente. Não fica limitando Deus. Tá buscando só a Santa Luz, o povo de Santa Luz. Não, gente. Ali passa um povo de todos os lugares que passa. E tendo a cabine ali, com certeza vai aumentar ali o fluxo de ônibus, passando ali na porta da igreja, deixando o povo ali, do lado ali do estacionamento.
em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, tenha a mente de Cristo, gente. Tenha a mente de Cristo. Não fica aí, limitando Deus, não. Não fica aí limitando Deus, não. Vamos colocar Deus, anunciar as grandezas de Deus. E aí vocês estão entendendo, gente, por que eu não estou falando do valor? Eu estou falando aqui para vocês que a obra, ela cresceu. A obra, ela está indo lá a Silviano Brandão e começa ali na Silviano Brandão e vem até ali na frente ali do estacionamento, mas emendando com os canteiros. Vocês entenderam, né? É a Suvi que chegou para ficar. E vamos de Deus. Eu não posso deixar de falar com vocês da reforma da igreja. Eu não posso deixar de falar com vocês da reforma da igreja. E eles estão falando das placas, né? E eu já falei com vocês que eu já vi trabalhos muito, muito lindos com as placas. Eu torço para que seja tudo clarinho, tudo ali. Eu gosto de tudo claro, gente. Eu sempre gostei das coisas assim, tudo bem clarinha. Então, essa chamada aí que eu estou dando e que a reforma da igreja seja assim, né, com urgência. Sempre puxando para o povo de Deus, e tem que ser assim mesmo, gente, tem que ser assim mesmo. Vocês, como a Esté ali, ó, a Esté, no momento que ela alcançou a bênção, no momento que o rei aceitou ela, levou, e que ela entendeu que ela ia ficar ali, casada ali com o rei, o tio dela, ali na luta ali, o tio dela foi lá. Eu falo assim, olha, que o tio dela fez meio que um acampamento ali na porta ali do palácio e mandou ali um recado bem claro para Esther, que não era para ela esquecer do povo dele, não, que se o povo dele, aquele decreto ali, assim, fosse assinado e o povo dele fosse ali... o povo dela fosse ali, aquele decreto de morte, né, gente, que ia acabar com o povo, fosse assinado, que ela também morreria. Então, gente, é nesse entendimento que nós temos de estar. Deus não nos unge para a gente ficar de beleza lá. Não, Deus nos unge, gente, para ajudar as pessoas. Leem aí, ó, Lucas 4,18. A unção a qual Deus me ungiu é para ajudar, é para libertar, é para acordar vocês e para vocês entenderem aí, ó, que a bênção maior de toda a unção de Deus é a salvação, e que por isso você não tem que ficar de um lado por outro, não, você tem que ficar aí, ó, no caminho, na verdade, na vida. E fique com Deus. E eu não falei dos aplicativos Sovi, mas eu deixo bem claro que nós temos o aplicativo Sovi de compras grandes e compras pequenas. E entra em contato com a Central Sovi e venha ser o nosso franqueado no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E fiquem com Deus e até a próxima chamada em nome do Senhor Jesus de Nazaré!